que causou isto? Formou o Messias. And did you notice quickly her sins were forgiven? E você notou? Rapidamente os seus pecados foram perdoados. Because at the beginning she was redeemable. Porque no princípio ela era redimível. Because she was in God's thinking at the beginning. Porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. So it redeemed her or brought her back. Então a redimiu ou a trouxe de volta. When she seen the express scripture manifested of Jehovah, what he was, what he is. Quando ela viu a escritura de Jeová expressada e manifestada, o que ele era, o que ele é. Now when Jesus come, if he had come with Noah's message, it wouldn't have worked. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. To build an ark and float out, it wouldn't have worked. Construir uma arca e sair flutuando não teria funcionado. But that Noah was a portion of God. Mas isso não era uma porção de Deus. He acted a peculiar way because he was peculiar. Ele agiu de modo peculiar porque ele era peculiar. And his message was peculiar because it was the Word being made manifest. E a sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. He could not have come with Moses' message Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, because it wouldn't have worked. porque não teria funcionado. Moses was God in a portion made manifest. He was the Word expressed for that hour. Moisés era Deus, uma porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora. But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way. Mas Jesus não podia vir nisso. A Bíblia nunca disse que ele viria dessa maneira. But when he come expressed exactly like the Testament had said he would be expressed, Mas quando ele veio expressado exatamente como o Testamento havia dito que ele seria expressado, then all those who was redeemable believed it, because they were the thoughts of God. então todos os que eram redimíveis creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus. The attributes of him at the beginning was made flesh and redeemable and was brought back to God. Os atributos dele, no princípio, tornaram-se carne e redimíveis e foram trazidos de volta a Deus. As many as received him, to them gave he the power to become sons of God. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Because they were redeemable. They were from the beginning in the expression. porque eles eram redimíveis. Eles eram desde o princípio da expressão. If we could stop here a moment, if it would be possible, Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse possível, and think of that tonight, of the message of the hour, e pensar nisso hoje à noite, na mensagem da hora, the expressed thoughts of Jehovah before the foundation of the world. os pensamentos expressados de Jeová antes da fundação do mundo. We're told our names were put on the Lamb's Book of Life. Foi-nos dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Then we can see the two sides, as I first said, why one is odd to the other. E então podemos ver os dois lados, como a princípio eu disse, porque um é estranho para o outro. It must be that way. It always has been that way, and it always will be that way. Deve ser dessa maneira, sempre foi, tem sido sempre assim e sempre será assim. He was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ele era a palavra e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Now, God, back in the days of the Old Testament, Agora Deus, nos dias do Antigo Testamento, we find that after He had appeared to His people in different forms, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo de formas diferentes, He veiled Himself behind
old badger skin. God hiding behind badger skins at his mercy seat. Ele se velou atrás de peles de texugo. Deus escondeu-se atrás de peles de texugo em seu propiciatório. We find that Graças a Deus. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom é estar aqui, amém? Pela graça de Deus, mais uma vez nós estamos aqui, né? Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usada nessa noite, está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 ao 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 ao 14. Nós vamos cantar o hino de número 367. Está chegando a hora de partir, prepara a igreja para subir. Está chegando a hora de partir, prepara a igreja para subir, vigia sempre firme em oração, é tempo de real consagração. Vamos começar de novo? Nós vamos tentar cantar mais rápido. Está chegando a hora de partir. Prepara a igreja para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração.
dando ficou melhor. Irmão Vicente quer cantar um hino especial, nós vamos dar oportunidade para ele. Eu vou cantar um hino, mas se eu não der conta, por causa da minha garganta, nós vamos cantar com a igreja, o hino 208. Graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão Vicente. Amém? 230. Vamos cantar mais o hino de número 230. Já refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Já refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prédios reinos deste mundo seguirão a sua
Vamos orar nesse instante. Queria que o irmão Wesley Belisário fizesse essa oração para nós. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, a todos aqui reunidos em gratidão a mais essa noite maravilhosa estar aqui em Tua casa, Senhor, para louvar, para cantar e tudo, Senhor, em glórias ao Senhor. Pai, nesta noite, neste momento, Senhor, abençoe o pregador que trazerá a mensagem do Senhor, da hora do Senhor, da vinda do Senhor, meu Deus. Ó, Senhor, ajuda cada um aqui, Senhor. Não tem nenhum pedido por escrito, mas há pedidos, Senhor, em mãos levantadas nesse exato momento, através da internet. Ó, Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, dando força mais e mais, Senhor. Em Teu nome precioso, nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dar lugar aos diáconos. Num abrir e fechar de olhos, subirei ao lar de amor. Minha alma se enche de alegria em saber que um dia no céu vou morar. O momento breve chegará, nas ruas de ouro vou passear, e os irmãos que aqui não conheci, naquele lugar os encontrarei. Imagine que lindo será o momento em que eu chegar lá, reunidos num coral de anjos, um hino glorioso iremos cantar. A grande mesa sentar e cear, a meu Pai poderei dizer: obrigado, querido Jesus, por me salvar. Haverá gozo e paz na cidade que não há igual, na praça, árvore da vida, os muros de puro jaspis e o rio como cristal. Quando eu ali chegar, com Abraão vou poder conversar. Será glorioso e sublime o rosto de Cristo eu contemplar. Imagine
Graças a Deus. Irmãos, sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Bom estarmos aqui de novo. Hoje eu fiquei, vou ali, eu vou lá, eu fico aqui, e fiquei aqui. Deus sabe melhor, né? Então, que Ele nos ajude em mais este culto. Às vezes, eu fico pensando, o culto domingo à noite poderia ser mais direcionado assim a evangelismo, cura divina, mas eu acho que cada um tem de Deus seu próprio dom. E às vezes eu faço um culto de pregação na escola dominical e um culto de ensinamento no domingo à noite. Então não vamos ficar muito bitolados, não, vamos deixar as coisas ir acontecendo. Eu acredito assim que cada culto ele tem um objetivo. Esse é que é o importante. E o Espírito sabe de todas as coisas. Nosso boa noite também, a irmã Maria Aparecida, que está em Bonfinópolis, naturalmente no trabalho, porque o seu esposo está em casa, né, assistindo o culto daqui também, irmão Rodrigo, e sua família lá na Fazenda Parmital. Deus abençoe vocês aí. Irmão Geraldo Mancelma na Fazenda Santana, a irmã Aparecida Dias e o irmão Valdivino Leonor, e também o irmão Samuel Dias e família, lá em Engenheiro Navarro, na Minas Gerais. Muito bem, Navarro, né? Navarro, não, Navarro, é com 2 R, então é Rô, né? Navarro. Deus abençoe vocês aí de tão longe, mas tão perto no Espírito. Deus abençoe ao lar de vocês aí. E os aqui de perto, Deus abençoe também. Hoje, nós não temos nem a igreja de Bonfinópolis, nem a de Vianópolis. Lá na Fazenda Jacaré, eu não sei se eles conectaram aqui, porque lá eles podem também assistir de Goiânia. E em Bonfinópolis, o irmão Daíra Henrique está palestrando hoje, e em Vianópolis o pastor Abraão. Isso para descansar um pouquinho de internet. Internet é bom, mas se descansar um pouquinho também é bom, né? Culto ao vivo. Nós vamos ler, eu quero responder uma pergunta, não é propriamente responder uma perguntinha, mas eu quero falar um pouquinho sobre beber vinho. Oba, pode? Pode, irmão Valdivino Leonor? Beber vinho? Pode? Responde aí, dá um grito aí. Irmão Samuel, como é que é sua experiência aí? Irmão Samuel Dias, pode beber vinho? Eu vou dizer uma coisa aqui, adiantando. Eu, mamão Vicente, foi ouvir um doutor falar acerca de drogas. Uma palestra que teve aqui na Câmara, já deve ter uns 8 anos que teve esse professor,
doutor no assunto. E ele chegou e dividiu o quadro no meio assim e disse: olha, eu gostaria de perguntar para vocês de qual das drogas que eu vou falar primeiro. E do lado direito do quadro, que ele dividiu o quadro no meio, ele começou a escrever as drogas que a plateia foi falando. Escreveu umas 10, eu nem sabia que tinha que tanto. Aí ele deu uma parada e disse: olha, ninguém acertou qual a droga que eu vou falar primeiro. Aí todo mundo ficou assustado, porque até eu estava encantado de tanta coisa que tinha, né? Aí ele pegou e escreveu em diagonal, assim, de cima, de baixo para cima, assim: álcool. Meu Deus, que palestra que foi aquela, viu? Eu acho que se todo mundo tivesse assistido aquilo, ninguém ficava aí tomando um golinho de vinho para aqui, para ali, na hora da refeição e tal, porque ele disse que essas pessoas que tomam um golinho de vinho, seja de manhã, na hora da refeição, ou qualquer hora, ele disse que são alcoólatras. Às vezes nós pensamos que alcoólatra é aqueles que caem na rua, né? Caem na rua bêbado. Mas não é não, quem vive bebendo aí um golinho para aqui, para ali, meu Deus do céu. Ele é entendido, ele pode falar, ele sabe o que está falando. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Porque às vezes eu começo a falar e de repente eu tomo todo o tempo entusiasmado, né? Entusiasmado com o vinho, porque vinho é estímulo, a gente fica estimulado falando do vinho e acaba às vezes nem lendo a Bíblia. Verso 10 de Eclesiastes 12. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E às vezes você ganha um livro, tem tanto livro para ler, né? Às vezes você ganha um livro e guarda ele lá. A terapeuta me indicou um livro para mim ler, e eu comprei o livro. Eu acho que eu não li 2 páginas do livro, está ali guardado na minha escrivania. Quem chega assim fala: nossa, meu pastor lê, olha o tanto de livro que ele tem. O outro médico, um médico homeopata, com uma consulta que eu fiz, ele me indicou os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Procura se eu li. Não consegui ler o livro. Mas também, da grossura de uma Bíblia, deixa isso sempre para lá, né? É desse jeito. Não há limites para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso aqui dá para dar uma balançada em nós, não dá não? Dá uma balançada, olha. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua infinita graça.
como ouvimos hoje de manhã, somos o resultado da graça de Deus. E se fosse perguntado, me fale sobre a graça, eu diria, eu sou o resultado dela. E cada um de nós aqui também, creio que teria essa experiência e diria a mesma coisa. Eu sou o resultado da graça de Deus. E aceita nossa gratidão por estarmos aqui. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Eu estava com saudade desse casal ancião aqui, ó, na igreja, que fazia tempo que eles não vinham. Bem-vindos. Eu não sei o nome. Como é que é o nome do senhor? Irmão Manel e a irmã? Beni. Muito bem. Oh, coisa boa. Falou o nome completo. Bem-vindos. É um casal muito simpático. Anciãos, Deus abençoe vocês. Mas e o vinho? Vamos ver aqui. Na mensagem de testemunhas, eu só vou dar vou ler alguma coisa que o irmão Brana falou. Tem muita coisa, mas muito mesmo. Inclusive, o vinho está relacionado com a ceia. E Melquisedeque, ele deu vinho para Abraão, mas na ceia. E nós sabemos que no Velho Testamento se usava muito vinho. A festa das bodas era comemorado com vinho. Mas a coisa deu uma mudadinha no Novo Testamento, né? Então, deixa eu ler 2 versículos aqui para continuar. Romanos 14, 21. Mas se você já quer anotar aí, é sobre o vinho. Romanos 14, 21. Vamos ver o que fala aqui. Está aqui, ó. Bom é não comer carne. Bom é não comer carne. Isso é bom. Nem beber vinho. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Você vai fazer uma coisa que vai escandalizar o irmão, vai enfraquecer o irmão? Que tal o irmão te ver bebendo uma taça de vinho? E se ele for um fraco, que não tiver controle? Um dia eu vi um colega bebendo tanto vinho que eu pensei que ele ia ficar embriagado. Eu falei, como é que eu faço? Não pode mesmo não, né? Eu falei, como é que eu vou fazer se for preciso de eu carregar esse monstro de homem, grandão, muito grandão? Então é um pouco assim, preocupado, né? Porque a Bíblia, Paulo falou para Timóteo que não era para ele beber água só, era para beber um pouco de vinho. Por causa de quê? Das tuas constantes enfermidades. Eu vi um médico naturalista falando que não tem esse significado todo que as pessoas dizem, que o vinho tinto ele é bom para o coração. Não tem muito resultado nisso não. Então são coisas que a própria ciência ela se entra em contradição. Mas em Efésios capítulo 5, vamos lá? Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
O irmão Branham conta que um dos mensageiros, não sei se foi Wesley, ou foi um desses mensageiros que veio nesse intervalo entre esses reformadores que vieram, esses homens de Deus, que depois de Wesley, depois de Lutero, de Wesley, um deles chegou na igreja e eles estavam excluindo um presbítero que tinha se embriagado com vinho. Eles estavam excluindo um presbítero que tinha embriagado com vinho. E ele parou na brecha para defender o presbítero que tinha embriagado com vinho. Ele disse, a mesma Bíblia, ele disse, vocês já excluíram aqueles que ainda não se encheram do Espírito Santo? Porque a mesma Bíblia que diz, não embriagueis com vinho, também diz, mas enchei-vos do Espírito. Aí eles tiveram paciência com o presbítero. Às vezes a pessoa está numa fase de conversão. Eu não acredito que uma pessoa que é convertida, ela vive aí bebendo vinho. Eu não acredito nisso, não. Uma vez eu tive que dar duro com uma classe jovem da nossa igreja, que começaram nas suas reuniãozinhas de festividades familiar, começaram a beber vinho. Eu tive que dar duro mesmo. E se eu não tivesse dado duro naquilo, alguns deles teriam partido para embriaguez. Porque é o caminho de quem começa tomando um golinho aqui, um golinho ali, um golinho aqui, um golinho ali, daqui a pouco eles estão caindo na sarjeta. Mas não é propriamente as minhas palavras que eu queria deixar como um exemplo para vocês. Eu confio mais no profeta, não tem que estar falando do meu ponto de vista. Eu conheço o meu ponto fraco. Você conhece o seu ponto fraco. Você sabe aonde que você tem que reforçar a guarda. Na mensagem Testemunhas, parágrafo 77, anota aí, Testemunhas 77. Estes homens, enquanto estavam lá, eles recusaram comer a comida do rei. Estava falando sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Eles recusaram a comer a comida do rei, a beber do seu vinho, e recusaram se inclinar à sua imagem. Eles foram genuínas, verdadeiras testemunhas de Deus. Aqui não precisa eu comentar, né? Eles recusaram comer dos manjares do rei, eles recusaram beber o vinho do rei, e o irmão Branham, eles não se dobraram à imagem do rei, e ele conclui assim, eles foram genuínas, verdadeiras testemunhas de Deus. Como é que é você? A invasão dos Estados Unidos, 158, invasão dos Estados Unidos, 158. Note, na França, eles iniciaram toda a sua podridão, e seguindo adiante, da maneira em que eles viviam ali. E então Deus mandou a Alemanha até eles, para surrá-los, um pouquinho. Logo nós, os americanos, fomos ali para salvar a pele deles, dos alemães. E tão logo, aliás, dos franceses, né? E tão logo que nós fizemos isso, e ganhamos a guerra, nós mandamos a Alemanha de volta, porque a Alemanha estava subjugando a França. Tivemos paz com a França, e eles voltaram a Deus? Mas o que tem a ver isso com vinho? Aqui está a conclusão. Não, senhor, a França não voltou para Deus, não. Mulheres, vinho, devassidão, pecado e sujeira ao máximo.
Você pode ter certeza, a pessoa que entra por esse caminho, essas coisinhas aqui, que acompanhou a França, vai acompanhá-los também. Deus guarda a sua palavra. Eu não pus a data dela aqui, porque tem dois temas. Deus guarda a sua palavra. Então você vai numa, se não for uma, é a outra. É melhor assim, que é bom que você lê os 2 parágrafos. 194. Deus guarda a sua palavra. E por que permitiríamos que algo se coloque no nosso meio? Por que aceitaríamos uma imitação, sendo que os céus estão cheios do real? E enquanto a terra está nesta grande festa de vinho e de bebedeiras, bebendo vinho, farreando, mulheres semivestidas, concubinas, como Nabucodonosor possuía, há uma mão escrevendo na parede. Essa é que é a advertência. Há uma mão escrevendo na parede. Videntes estão vendo isto, que se levantam acima da média das pessoas. Agora, perguntas e respostas número 2. Perguntas e respostas de número 2, parágrafo 73. Se algo me tornou a primeira vez contra me envergonho da América. Um dia estava na Suíça e o irmão Arganbright e eu encontramos um bom lugar bem abaixo por Lausanne, onde poderíamos obter um bife bom e grande, um bifão grande, assim arredondado e grande, e pesava 2/4 de libras, eu creio, como que por 30 centavos em dinheiro americano. Era um lugar bom para comer, hein? Estávamos vivendo como reis. Todos os dias íamos ali. E ali, aonde que é isso? Na Alemanha. Não, na Suíça. E ali, todos bebem vinho. Todos bebem vinho. Vocês sabem, a água deles não é boa. E eu não beberia vinho. Assim sendo, consegui uma jarrinha de uma farmácia que tinha água destilada e carregava essa jarra onde quer que ia. E creio que todos pensavam, esse moço carrega a sua própria marca, e assim tinha na mão. Tem um outro parágrafo que eu não encontrei na hora, mas ele diz assim que o Mombrana disse para ele que ele teve um nascimento nazareno, por isso que ele não bebia vinho. Ele disse para os irmãos, diga para eles, não me leve a mal, eu não bebo vinho, eu tive um nascimento nazareno. E eles entenderam e continuaram bebendo. Às vezes a pessoa entende, mas continua. E aí você vai fazer o quê? 3 classes de crente. 96. Belsazar saiu e trouxe os vasos da casa de Jeová para beber o vinho. Por quê? Porque era um incrédulo. Tá bom, tá? Precisa mais. Aí a mão apareceu escrevendo na parede. Men, tekel, orfazim. Pesado fosse na balança e achado culpado. Pá! Religião de Jezabel. Eu pude ter um pouco de água lá. Aonde? Essa aqui agora é na Alemanha. Deixa eu ir lá.
Eu queria ler só o sublinhado aqui, porque é o destaque do parágrafo. Se houver qualquer coisa que se faz de doente, que me faz doente, é ver um grupo de assim chamados americanos entrarem. E eu estava sentado em Luzen, nós estávamos apreciando alguma fatia de carne um dia, e o irmão Bright, eu acho que é o mesmo assunto lá daquela outra anterior. E no dia seguinte, nós estávamos, pois, foi uma boa comida. E eu pude ter um pouco de água lá. Eles não servem nada exceto vinho. E eu tive que pegar água, e eu tive que carregar um jarro de água sob meu próprio braço, o tempo todo, pois eles não te serviriam água na mesa. Religião de Jezabel, 56. Aí ele, na sequência, ele conta daquela mulher que entrou naquele restaurante com um cachorro debaixo do braço. O garçom pediu para tirar o cachorro e ela não tirava. E ela disse, ela é americana. Vinho nodo, outro vinho. É esse aqui que eu preciso. Esse vinho aqui eu preciso. Esse vinho aqui nós precisamos. Redenção em plenitude e regozijo. Redenção em plenitude e regozijo. 134. Veja, estavam cheios de vinho novo. Isso mesmo, o vinho que vem de Deus, do céu. Esse é o que eu preciso, o vinho que vem de Deus, do céu. Você já viu um bêbado? Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo, um bêbado. É ou não é? O bêbado natural é apaixonado por todo mundo é amigo. Me dá um trocado aí, vou tomar mais uma. Veja, não lhe importa quem seja. Assim é quando alguém se embriaga no espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com bebida forte, com excesso, mas embriagai-vos no espírito. O Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece todos os seus inimigos e tudo. Todos são apaixonados por você. Não lhe importa quem esteja perto ou de você. Você é um homem mais importante do país então, porque você está bêbado no Espírito Santo. Amém? E a última referência da Melquisedeque, o grande príncipe rei. Aqui está, quando Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão. E o rei de Jerusalém, ou Salém, o que significava o rei da paz, o rei da justiça, se encontrou com Abraão quando ele retornou da guerra, e deu-lhe a ceia, pão e vinho. Milhares de anos, ou centenas de anos, antes que pão e vinho fosse alguma vez uma ordenança na igreja. E ele, o rei de Jerusalém, já tinha dado para Abraão. Então eu vou resumir nisso. Eu não posso ir mais além dessas referências aqui. E se você tem um sistema de pesquisa do busca no seu Android, você pode colocar lá vinho, tem milhares de referências, o irmão Branham falando sobre vinho. Fica entre você e Deus. Na mensagem companheirismo através da redenção, eu queria dar somente uma pinceladinha aqui. O homem foi feito para servir a Deus.
E sempre somos assim. Tudo nós gostaríamos de saber por quê. Ah, meu Deus. O homem foi feito para servir a Deus. E sempre somos assim. Tudo nós gostaríamos de saber por quê. Às vezes a gente faz observações, mas depois você esquece quando você está enfrentando. Está vendo? Aí está a verdade, né? O propósito que Deus te criou, o propósito que Deus te trouxe ao mundo, foi para você obedecer a sua palavra, tudo aquilo que Ele determinou para você obedecer. Obrigado, irmãos, pela sua participação. Então, o homem foi feito para isso, para servir a Deus. E como eu ia dizendo, por que às vezes nós ensinamos isso para a igreja, mas na hora que você está enfrentando a divergência, as suas lutas, as suas dificuldades, você começa a perguntar por quê? Por quê? Nós nunca deveríamos estar perguntando por quê, porque nós estaríamos interrogando a Deus. Agora, quando você diz, Senhor, para que está acontecendo isso? Você está crescendo em Deus. Para que está acontecendo isso? É diferente de perguntar por que está acontecendo isso. Quando você pergunta por que, você está questionando. Agora, quando você pergunta para quê, você está querendo saber qual o objetivo que aquilo está acontecendo. Aquilo tem um objetivo. Deus te usou com algum propósito, Deus te fez passar por aquilo com um propósito. Ele não fez aquilo à toa, gente. Ele me trouxe com um objetivo aqui, Ele te trouxe com um objetivo aqui. Então, aqui no Companheirismo através da Redenção, parágrafo 98, o profeta diz assim, ó, veja aqui, gostaríamos de saber por que estamos por aqui. Quem não gostaria de saber por que estamos por aqui? Homens e mulheres, por que usamos roupas e temos que trabalhar? Era tão bom, né? Se nós não precisássemos de trabalhar. Os passarinhos não trabalham, os animais não trabalham, e eles se alimentam. Veja, e ele pergunta assim, por que nós temos que trabalhar e os animais não? Deus alimenta seus pequenos pássaros, cuida de tudo mais, mas nós temos que nos arranjar. É porque o pecado nos separou do nosso Criador. A sentença foi essa lá no Éden. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Exatamente nesses dias que nós estamos vivendo, como que está difícil da pessoa ganhar o pão de cada dia honestamente. Como está difícil da pessoa adquirir uma casa para morar, adquirir um carro para andar. Está difícil. Agora, os pássaros, os animais não têm que preocupar com nada disso. Quais os animais que estão preocupados com a casa para morar? Uma mansão. Qual deles estão preocupados? Qual deles que melhoram sua casa? Eu acho que, não sei se está aqui pela frente,
Os pássaros os animais não têm que melhorar nada. Se eles têm alguma melhora, é o homem que faz. Você já viu a melhora que o homem faz para os animais, para os bois, num pequeno cercado ali, e eles comem de dia e de noite, comem, bebe água, de dia e de noite, não anda para lado nenhum para não emagrecer. Come de dia e de noite. A melhora que eles têm é essa, para depois morrer, matado, para tratar de uns outros animais chamados humanos, entre aspas, porque os verdadeiros humanos fugiriam de um tipo de alimentação desse. Aí a gente lembra do versículo: não é bom comer carne. Se vai comer uma carne de confinamento, era melhor você não comer carne. Se você não tem certeza de onde que veio aquele animal, seja porco, ou vaca, ou boi, ou o que for, se aquilo foi tratado num confinamento, o melhor que você faz é não comer. Se você vai comer, compra as carnes de segunda, terceira, e faz aquilo bem cozido mesmo. Porque as carnes mais saborosas estão cheias de veneno. Essa é a melhora que o homem criou para os animais. O outro vai lá e faz uma gaiola de passarinhos, e enche de passarinhos e dá comida para eles, à vontade. Aí eles não têm nem que sair procurando pela natureza o seu alimento. Essa é a melhora que o homem faz para os animais, mas eles mesmos não estão preocupados com isso. O João de Barros, aonde que você vai, que tem João de Barro, a casinha dele é igual. Vai no Brasil, nos Estados Unidos, aonde for, tiver João de Barro, a casinha é do mesmo modelinho. Como é que pode isso? O João de Barro americano devia ter uma casa mais chique, né? O João de Barro lá da China deveria ter uma casa mais chique, porque são inventadores demais. Mas é igualzinho. O guacho, a casa dele, o ninho dele, a casa dele, o ninho dele, é a mesma coisa, é um cordão pendurado de ramos ali secos, e ele faz um buraco lá em cima e entra lá embaixo para tratar dos seus filhotes lá, escondido do predador. E ele não melhora seu ninho, não melhora sua cama. Mas nós temos que arranjar. Nós temos que batalhar, temos que trabalhar duro. É porque o pecado nos separou do nosso Criador, foi isso que fez. Agora o homem, enquanto ele se move, você não vê um animal se aperfeiçoando. Ele não pode melhorar a si mesmo. Se recebe algum tratamento melhor, isso tem que vir de alguma outra fonte. Ele não constrói para si uma casa melhor, ele não cozinha sua carne, ele come ela crua, sendo que ele sempre comeu crua. Isso tem que ser feito por ele, e tem que ser feito pelos humanos, que é os únicos que têm inteligência para cozinhar a carne, e preparar os alimentos, e colocar tempero. Tem umas cozinheiras que colocam tempero, a outras colocam veneno. Caldo de galinha, veneno, caldo de galinha. Veneno é aquele negócio que faz com amor, sazon, veneno, sazon. Eu acho que o fabricante de sazon não vai ouvir essa fita não, né? Não está ouvindo a transmissão não. Veneno, veneno, veneno. É cozinheira ou cozinheira? Acho que é cozinheira. Uma cozinheira, para ser boa cozinheira, ter que colocar sazon na comida? Não, tenha dó, paciência. Volta lá. Pede a sua bisavó para te ensinar, porque tem que aprender com a bisa. Porque a avó e a mãe não
há nada nele para lhe dar uma alma. Nos animais, um animal não tem alma, mas o ser humano tem. Porém, o homem tem uma alma, e assim sendo, essa alma é uma parte de Deus. Mesmo em seu estado de decadência, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra, é o homem. O homem é a maior espécie, é a espécie maior que Deus criou. É a criação máxima de Deus. E hoje de manhã eu falei, eu acho que eu falei, não falei? É a criação máxima de Deus, e Deus então se fez homem, falou assim: eu vou ver o que esses humanos sofrem. E veio, se fez carne e habitou entre nós, e foi tentado em tudo. Deus ficou tão apaixonado pela criação máxima, que Ele veio viver nela. E glória a Deus! Deus vivendo na sua criação máxima. É por esse propósito que Deus te criou. Foi para isso. Para que as coisas estão acontecendo? É para o seu aperfeiçoamento. É para o seu aperfeiçoamento, é experiência, é maturidade para você. Quem sabe você fazer um trabalho com a juventude, sobre aquela experiência que você teve, de casada, ou de decepção, ou de... Deus sabe por quê, para que Ele te deu aquilo. Acho que nós devíamos regozijar pela alma que está dentro de nós. Essa alma, a procedência dela é Deus. É por isso que nós passamos pelo que passamos. É por isso que nós passamos pelas provações que nós passamos. É porque a nossa alma, a procedência dela é de Deus. E então coloque em contato com o seu Criador. Ele se torna quase um super-homem. Porque ele é um filho de Deus. Ele se familiariza com o seu Criador, com o seu Criador de todas as coisas. E então, quando aquele homem ali, familiarizado com o seu Criador, se torna parte do seu Criador, volta ao companheirismo com o seu Criador, cada palavra divina se torna uma realidade viva para ele, e ele crê nela, ele crê em cada palavra, ela torna realidade para ele. Não é de se admirar que as pessoas não possam crer na cura divina hoje. Por quê? Elas não têm nada com que crer, até que Deus entre no coração humano. Você quer ser curado por Deus? Quer ser curada por Deus? Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e você é curado, é curado. Você é libertado, é libertada. Aleluia por isso. Graças a Deus. Um homem não é melhor do que um animal irracional. O seu raciocínio, ele estudará tudo, como isso pode ser feito. O raciocínio do homem pode ser uma bênção, mas pode ser um estorvo também. Porque ele começa a raciocinar o grande poder de Deus, ele começa a questionar o grande poder de Deus. Como isso pode ser feito? E explica tudo isso. Mas quando Deus alguma vez toma sua posição no coração humano, todo raciocínio desaparece. Olha que coisa tremenda. Mas quando Deus alguma vez toma sua posição no coração humano, todo raciocínio desaparece. Deus se torna o primeiro, amém.
Deus tem tornado o primeiro na nossa vida? Deus tem tornado o primeiro na sua vida? Agora, cada homem em seu próprio coração tem ideias e assim por diante, que ele crê e mantém em secreto em seu coração. Eu quero que vocês observem isso aqui. Porque às vezes você tem segredo no seu coração que é só você e Deus que sabe daquilo que está lá. Você tem planos às vezes no seu coração que você nunca revelou para ninguém. E aquilo está lá, mas Deus conhece. Deus nos conhece de trás para frente, de frente para trás, de baixo para cima, de cima para baixo. Ele nos conhece em um todo. Então, cada homem em seu próprio coração tem ideias e assim por diante, que ele crê e mantém em secreto em seu coração. Segredos entre ele e Deus, segredos entre ele e Deus, que ninguém mais conhece exceto ele e Deus, e você sabe disso, cada um de vocês, crentes, sabe disso, apenas o crente e o seu Criador, aquilo é algo entre ele e o seu Criador. Companheirismo através da redenção, 108, se você quer anotar, eu vou na sequência aí até 125. Nunca criei que o céu fosse um lugar onde há um monte de edifícios. Um monte de edifícios, eu nunca criei nisso. Onde há um punhado de casas ali em cima, feitas com argamassas, revestidas com papel de pintura de parede. Nunca criei que um ser sobrenatural teria que viver literalmente em uma casa. Pense, um ser sobrenatural viver em uma casa de 4 paredes, cheia de cômodos pequenos por dentro, que toda casa é 4 paredes com várias divisões por dentro, é ou não é? Creio que quando Jesus falou em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quis dizer um corpo, um lugar para habitar. Esse raciocínio do profeta aqui, essa visão que ele está tentando nos mostrar, se você ligar agora com a natureza, toda a natureza, você vai entender o que é que o irmão Brando está querendo dizer com isso. Aonde que é a casa dos animais? Aonde que é a casa dos pássaros? Aonde que é a casa de todos os animais terrestres? Agora imagina um homem se tornar num sobrenatural, porque esse corpo, ele vai continuar falando, quer ver? Escute isso. Pois as escrituras comprovam a mesma coisa e dizem, esse tabernáculo terrestre de Cesar já temos um corpo esperando, glória a Deus. Aí eu brinco com a Manduzinha assim, eu estou orando para Deus te dar um corpo novinho. Deus me livre, pastor, ainda quer casar ainda. É brincadeira dela, é claro. Irmã, eu estou orando para Jesus te levar para a 6ª dimensão. Não, pastor, é bom lá, mas eu quero ficar mais um pouco aqui. Mas olha só, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Nós não vamos ficar vagando por aí. Seres mortais são os únicos que vivem em habitações mortais. Essas casas aí que nós gastamos tanto dinheiro nelas, para ficar bonita, não sei para quê. É mais conforto, pastor. Aí convence a gente. Que coisa que aquilo convence a gente. Aí você se dá por convencido para não entristecer. Ainda bem que não estão por aqui. E você fica caladinho, Samuel.
Aí a gente se dá por convencido para não estragar, né, a festa. Mas qual o benefício disso? Para quê? Para que morar numa casa que o irmão Branham fala escolhendo uma noiva de 2 moradias, vocês lembram? Um casal rico que morava numa moradia que as maçanetas das portas eram de ouro, 18 quilates e 22 que morde. E tinha um outro casal que morava lá numa carroceria velha de caminhão, assim, as maçanetas de lá eram 22 que morde. A diferença. Lá na beira do rio, ele achou uma carreta de caminhão lá e fez uma moradia. Ele foi visitar um casal rico, ele era profeta. E ele chegou assim disfarçado, foi chegando devagarzinho. Os americanos, quem mora em cadeia são nós os brasileiros. Os americanos moram livres, não tem, difícil uma casa americana que tem muro. Lá o homem do bem vive livre e o homem do mal vive na cadeia. Vamos ver se as coisas mudam por aqui também, né? Muita promessa, o santo desconfia também. Mas o irmão Branham foi chegando na porta daquele casal rico, e quando ele observou que eles estavam tendo uma conversa calorosa de ciúmes. Um estava sentado num canto da sala e o outro sentado no outro. E ele estava cobrando dela porque ela tinha dançado na noite anterior com um famoso lá. E eles estavam morrendo de ciúme um do outro, e ele também deve ter tido aprontado, né? E ela também estava calorosa em cima dele. E o irmão Branham escutou ali aquela discussão um pouco. De repente o irmão Branham chegou, bateu na porta. Quando eles viram que era o irmão Branham, eles pularam no meio da sala, deram as mãos. E esse casal, o irmão Branham gastou 1 semana ensaiando o casamento deles, ajoelhando em almofada de luxo. Eram riquíssimos. E quando eles vieram receber o irmão Branham disse: ó, como vocês estão? Tudo bem, né, querida? Tudo bem, né, querido? É a irmã Branham que chegou. Você já viu fogo pintado na parede? Ele não aquece ninguém. De repente, ele lembrou que ele tinha feito um casamento de um outro casal jovem, que quando o rapaz chegou, ele parecia que estava usando um terno cujo defunto era bem maior do que ele. Deu para você entender, não deu? A noiva estava amarrada, o cabelo amarrado num rabo de galo, uma florzona amarela, igual muitas gostam de colocar uma florzona na cabeça e vir para a igreja, né? Assim estava aquela moça pobre lá, com a florzona na cabeça, um vestido todo desaguçado. E sabe aonde foi a catedral? O quartinho de solteiro, de viuvez dele. Ele era viúvo. O irmão Branham tinha ficado viúvo, foi fazer esse casamento. O irmão Branham, quando começou a falar com o moço, falar com a moça, ele disse: eles amavam um ao outro. E ele perguntou ao seu irmão onde que eles foram morar. Olha, lá, não se lembra daqueles depósitos de carroceria velha, de caminhão que tinha lá? Aqueles baús, aquelas coisas? Lá na beira do rio? Ele foi lá, escolheu uma melhorzinha lá, tapou os buracos, pôs uma porta nela, e estão morando lá. O Branham, vou fazer uma visita lá. Depois que ele visitou o casal rico, desceu para lá. Quando chegou lá, ele foi com a mesma astúcia, foi andando devagarzinho, e ele fez como se estivesse trabalhando por ali, e quando ele foi chegando,
a porta estava entreaberta, não estava de toda aberta, e ele notou que eles estavam conversando. E ele dizia: eu queria comprar aquele vestido para você, você ficaria tão elegante com aquele vestido que eu vi na loja. E ela disse: não, querido, não precisa, eu tenho um vestido para ir na igreja, preciso comprar aquele agora não, está bem, quando você puder, tudo bem, mas vamos primeiro pagar as contas. E ele foi ouvindo aquela conversa, e ele disse que de lá ele pôde olhar a torre da casa do homem rico lá. E ele perguntou, e lembrando, se você tivesse de escolher um casal rico, qual você escolheria? Era aquele lá em cima lá, ou este aqui? Que escolha que nós faríamos, irmãos? Quando o irmão Branham chegou em frente da porta, ela estava sentada no colo dele, com os braços nos seus ombros, acariciando e consolando, porque ele não pôde comprar o vestido para ela. E ele disse: esse é o verdadeiro casamento, esse é o casal feliz. Mas morava numa carroceria de caminhão. Agora ele vive dando tudo para ela. E ainda não agradece, ainda não é agradecida, ainda fica reclamando. Você não tem tempo para a família, você é isso, você é aquilo, e tem tudo. Tem quantos vestidos que quiser por mês, tem quantas sandálias que quiser por mês, e ainda reclamando, murmurando. Oh meu Deus, e se ele tirar isso de nós? Seres mortais são os únicos que vivem em habitações mortais. E mesmo assim, todas as duas, tanto do pobre como do rico, era habitação mortal. Seres imortais vivem em habitações imortais. Então, o lugar para onde vamos, até retornarmos, não é um lugar de tijolo e argamassa, não, barro, pedras preciosas, joias. É um lugar, uma condição, pois saímos dessa dimensão em que vivemos para outra dimensão. E é uma casa, um tabernáculo, um lugar para habitar. Jesus disse: destrua este templo, e eu o levantarei em 3 dias. E eles pensaram que ele estava falando do templo de Salomão, mas ele estava falando do seu próprio templo, seu corpo. E ele foi preparar um lugar para cada crente. Amém. Ele foi preparar um lugar para cada crente, que não, no exato momento que saíssemos dessa região de mortais, nós entraríamos em não entraríamos em um mito ou algum espírito sobrenatural, mas entraríamos em um tabernáculo, aleluia, um lugar para habitar. Isso pode ser bem por aqui agora mesmo, nesse edifício, nesta manhã, nesta noite, em um lugar onde nenhuma radioatividade ou nada possa tocar, está exclusivamente fixado por Deus. Está bem aqui pertinho de nós. Nós poderíamos tocar neles, mas tem uma dimensão muito mais veloz do que a nossa, por isso que nós não podemos vê-los. E nós estamos pensando que é. Vamos ficar de pé. Eu não vou, eu ia até o 125, mas eu vou parar aqui. Vou parar.
O 125 diz assim, ó, não importa onde você esteja, se você está em um salão de sinuca, se você está em uma casa de jogos, há alguém invisível te observando. Se você está suportando perseguições pelo amor do nome do Senhor, se você está suportando perseguições pelo amor do nome do Senhor, não importa o que seja, observe, qualquer um que você desejar, e veja, o homem colherá o que ele semeia, todas as vezes. Se ele está agindo errado, nunca passará por despercebido. Então nós não vamos pensar que nós estamos fazendo a coisa errada e Deus não está vendo, não. Deus está vendo tudo. Se ele está agindo corretamente, ele tem que entrar na glória com isto. Se ele está agindo corretamente, ele tem que entrar na glória com isto. Você simplesmente não pode escapar. Ele é Deus, amém. Ele está aqui e ele conhece suas próprias profundezas do seu coração. E ele conhece esse segredinho que tem aí dentro do seu coração com ele, que ninguém sabe. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta santa palavra. Ela nos anima, ela nos encoraja. Aonde fica a enfermidade nessas alturas? Já foi embora. A enfermidade já foi embora do seu corpo. Esse problema já está resolvido pelo poder de Deus. Esse desejo do seu coração está diante de Deus. E se é da vontade dEle, Ele te concede isto agora. Essa petição sua, que você vem orando por dias, você vem orando para Deus solucionar isto, receba isto agora pelo poder de Deus. Tenha alegria no seu coração, tenha regozijo na sua alma, seja liberto de qualquer condenação do passado, coloque isso debaixo do Calvário nesta hora, e viva para Deus com a sua vida consagrada para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos por cada irmão, por cada irmã aqui presente nesta hora, e também por aqueles que participaram pela transmissão. Que a bênção dos céus repouse sobre cada lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Dê glória a Deus, graças a Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo, amém. Cumprimente um ao outro, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira estaremos de volta aqui para o culto novamente, às 18h30 com o programa de rádio. Deus os guarde, Deus os abençoe. E não esquecendo que domingo que vem é horário de verão. Domingo que vem é horário de verão, viu, gente? No próximo domingo. E é o dia... Amém. Deus abençoe, meu irmão. E então você não esqueça disso, que domingo próximo é horário de verão. E nós teremos horário novo, né? Deus os guarde, Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.